E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ. Esta aqui é uma aula de EQS 749, Métodos Numéricos Aplicados, uma disciplina que faz parte do curso de pós-graduação da Escola de Química da UFRJ. Pois bem, a gente continua conversando sobre as formulações numéricas para cálculo de derivadas, e agora a gente vai expandir um pouco esse conceito, avaliando outras formulações. Eu gostaria de ressaltar que na aula passada a gente conversou sobre a formulação baseada em diferenças centrais. Eu gostaria de explicar um pouquinho o porquê desse nome. Para isso, eu vou desenhar aqui o stencil que foi utilizado. Para quem não lembra, tá na aula passada, o stencil se refere aos pontos que envolvem a sua formulação. No caso, é a formulação deduzida. Nesse sentido, o stencil utilizado para derivadas baseadas em formulação central, diferenças centrais, ele fazia uso do próprio ponto, tá, e os seus vizinhos. Tá? Então, I mais 1 e I menos 1. E por isso, o nome utilizado, diferenças centrais. A gente fazia uso dos pontos vizinhos e o próprio, né, I, para obter a sua formulação. Pois bem, o conceito agora ele vai mudar, porque o nosso objetivo é utilizar diferenças para frente ou para trás. Tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada o que isso significa. E a proposta, ela se mantém no stencil. Agora a gente vai utilizar dois pontos apenas, e nesse caso, quando a gente utiliza para uma diferença para frente, a gente está usando os pontos da frente. Ou seja, avaliado no ponto I, tá? Eu estou usando o ponto de expansão, o I mais 1. Se for diferença para trás, a gente utiliza no stencil o ponto I e o ponto para trás. Então, essa daqui que é a ideia da aplicação. Note que isso certamente vai afetar a ordem de aproximação. Nesse ponto, vocês podem já pensar em relacionar o número de pontos utilizado em relação à ordem de aproximação esperada na sua formulação. Quer ver? Na aula passada, a gente utilizou 3 pontos e obtivemos relações, aproximações de segunda ordem. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar um ponto a menos, 2 pontos apenas, e vamos obter uma formulação de aproximação de primeira ordem. Tá? Então, o número de pontos utilizado afeta diretamente na ordem de aproximação da formulação em si. Vamos pegar aqui e utilizar a formulação de diferenças para frente. Tá? Vamos dar uma olhadinha como isso daqui vai funcionar. Então, a gente vai fazer dois usos de ponto no stencil. O ponto A vai ser o ponto de análise e a gente vai fazer a expansão baseada no x em mais 1. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou usar a formulação do preguiçoso. Na verdade, não a formulação do preguiçoso, mas a notação do preguiçoso para a expansão em série de Taylor. Então, f de mais 1 vai ser igual o f avaliado no ponto A, que no caso aqui é xi, mais a derivada em i, delta x, mais meio da derivada segunda, avaliada no ponto I, delta x ao quadrado, mais, e eu vou truncar a minha série por aqui. Tá? Então, desse ponto para cá, vai ser a minha aproximação, é aqui que eu vou fazer o truncamento da formulação. Tá bom? Bem, o que a gente faz a partir de agora? Eu vou pegar e vou isolar a derivada nessa expressão para poder obter a formulação numérica. Então, eu vou seguir os mesmos princípios que estão na aula passada, tá bom? Então, perdeu qualquer coisa, volta para a aula passada que você vai sacar o que foi feito aqui. Então, eu vou deduzir aqui, vou fazer um f' vai ser igual a um f mais 1 menos fi dividido por um ΔX,
E a formulação toda foi dividida por um ΔX e, portanto, a ordem de aproximação deu ΔX. E, portanto, isso daqui vai dar uma aproximação de primeira ordem. Deixa eu marcar lindo e maravilhoso aqui o quadradinho, que representa, então, a formulação. Repare, então, que deu uma formulação de primeira ordem. E você, a partir disso, pode deduzir também a formulação backward, a formulação para trás, de diferenças para trás. E no ponto, nessa situação, a gente tem a formulação forward, que é a diferença para frente, e se você usar esses dois pontos, você tem a backward, que é a diferença para trás. Eu te convido, deduz aí, vê como é que fica essa formulação. Porque agora eu quero ampliar um pouco mais o conceito e mudar, na verdade, aumentar a ordem de aproximação numérica. Eu quero avaliar diferenças de alta ordem. E para isso, a gente tem que sempre pensar no que você deseja. Tá? Qual é a ordem do truncamento na série para uma determinada ordem de aproximação? E para isso, você sempre tem que pensar o que eu acabei de comentar agora há pouco. Tá? Quantos pontos são necessários no stencil para que você possa trabalhar em cima da expectativa, né, da ordem de aproximação? A outra coisa que você tem que pensar, além do número de pontos, você tem que saber quais são os pontos discretos a usar. Então, são três coisas que você precisa pensar. O que você está esperando da aproximação, tá? Essa daí é a primeira ideia, e, portanto, qual vai ser a ordem no truncamento da série. Minha sugestão, na hora de deduzir, tenta sempre levar um termo, dois termos a mais do que você espera na formulação. Por quê? Em algumas situações existe cancelamento dos erros. E aí, poxa, você talvez tenha que refazer tudo, porque o erro eventualmente veio a se cancelar. O outro ponto, então, o outro ponto foi ótimo. Quantos pontos são necessários para a tua formulação? E quais são os pontos a usar? Vou colocar aqui como um exemplo. O meu objetivo é obter uma formulação para a derivada primeira e eu quero deduzir uma aproximação de terceira ordem. Como eu já mostrei para você sempre que as formulações elas são deduzidas e na expansão a gente divide normalmente a expressão toda por um ΔX, eu vou fazer o seguinte, a expansão da série eu vou levar pelo menos até a quarta ordem. Tá? Minha sugestão, tá? Aqui eu já fiz o exercício antes, já fiz as deduções, leva um ponto a mais, tá? Aqui para economizar o meu dedo, eu vou segurar um pouquinho, tá bom? Eu vou escolher, então, para essa quarta expansão de quarta ordem, para essa, na verdade, melhor, para uma aproximação de terceira ordem, eu vou usar 3 pontos mais o meu ponto central, tá? Que é o ponto I. Então, como eu quero fazer a avaliação, montar a avaliação da derivada no ponto I, naturalmente ele vai precisar fazer parte da expressão, tá bom? Então, eu vou usar mais 3 pontos, que eu vou escolher agora, tá? Os meus pontos, e um ponto. Então, a base, ela faz parte, e aí eu escolhi uma formulação com um ponto para frente e duas para trás. Professor, por que você escolheu desta forma? Isso deve depender da maneira com a qual você está querendo tratar o teu problema. Em algumas situações, eu vou abrir aqui um parênteses, deixa eu montar um gráficozinho aqui para você ver. Em alguns casos, você está querendo montar uma situação em que, sei lá, você espera um comportamento maior, né, uma diferença, um comportamento, uma avaliação da tua derivada com uma mudança mais drástica em pontos para trás. Tá? Talvez.
ou talvez você espere uma variação maior, por exemplo, um escoamento. Tá? Vou pensar aqui num escoamento. Numa representação de escoamento, talvez você tenha uma importância maior, e na verdade faz sentido, né? Afinal de contas, o fluido está escoando. Se ele está escoando nessa direção aqui, poxa, eu quero trazer informação do comportamento passado do fluido para tentar representar o que está acontecendo em um determinado ponto. E aí, nessa situação, claramente, eu vou tentar representar o que está acontecendo no passado, tá? Para tentar ter uma expressão melhor para a derivada. Então, repare que a escolha dos pontos ela vai depender do quê? Do comportamento físico do teu problema. Tá? Pois bem, então, a gente vai fazer a expressão, a gente vai avaliar a expressão nesses 3 pontos aqui e usando o ponto base, o ponto I, tá bom? Então, nesse sentido, nesse ponto, eu vou usar aqui a formulação do preguiçoso, a notação do preguiçoso com 3 expansões em série de Taylor. Em I mais 1, I menos 1 e I menos 2. Beleza? Então vamos à expansão. Aqui eu tenho, no primeiro ponto, f de I mais 1 é igual a fi mais a derivada de fi multiplicado por Δx mais a derivada segunda dividido por Δx ao quadrado dividido por 2. E aqui eu vou usar bastante termos para garantir que tudo vai dar certo. Então agora a derivada terceira, Δx ao cubo dividido por 6 mais a derivada à quarta, Δx à quarta, dividido por 24. Mais trunquei. Beleza. Essa aqui é a primeira equação e a gente utilizou dentro do stencil esses 2 pontos aqui. Tá? O ponto I e o ponto I como base, né? E a expansão sobre o I mais 1. Ok, agora a gente vai olhar e vamos seguir, na verdade, o mesmo princípio de diferença para trás agora. Então, a gente vai olhar para cá, tá? Para esses 2 últimos pontos. E nesse ponto, nessa formulação, eu tenho que lembrar a definição da diferença, do Δx, né? Que é o maior valor no stencil menos o valor menor. Tá? Então, vai ser xi, tá? Menos xi menos 1. Mas quando a gente faz a derivação na expansão por série de Taylor, como a gente viu na aula passada, vai surgir um sinal negativo na expansão por série de Taylor. E isso vai refletir, então, aqui na dedução. Então, vamos lá. Agora eu vou olhar para f de i menos 1. Vai ser f de i. E aqui já vai refletir aí o sinal negativo. Menos a derivada multiplicado por Δx mais fi Δx ao quadrado sobre 2. Pô, peraí, por que aqui o sinal ficou positivo e aqui ficou negativo mesmo? Porque aqui eu estou levando ao quadrado. Aí, elevando ao quadrado, o sinal negativo vai ser eliminado. E ele vai se manter positivo. Mas como eu estou elevando agora a terceira potência, né? Agora ele vai se manter, o sinal negativo. Então, Δx ao cubo dividido por 6, mais derivada à quarta, Δx à quarta dividido por 24, mais trunquei. Agora a gente vai continuar, mas vamos utilizar o último ponto para a expansão. E aí eu preciso que você repare o seguinte. A distância do ponto I ao I menos 2 agora vai mudar. Agora eu tenho uma distância de 2 vezes Δx. E, portanto,
isso também vai se refletir na expressão da expansão por série de Taylor. Vamos lá, então. Agora eu vou ter f de i menos 2 igual a f de i menos. Agora eu vou ter duas vezes ΔX, fi, ΔX, mais. E aqui você tem que lembrar, tá? Eu vou colocar a fração na frente desse termo, mas agora eu vou ter 2ΔX elevado ao quadrado. Portanto, isso daqui vai ser 4 sobre 2 fi ΔX ao quadrado menos, mesma ideia, tá? Agora eu vou ter 8 sobre 6. Epa, errei aqui. 2 sobre 6, faltou a derivada. Fi derivada terceira, ΔX ao cubo, mais, e aqui eu vou ter 16, 24, Fi, 4, ΔX a quarta, mais pontinho, pontinho. Beleza. Isso aqui, então, são as equações que a gente vai precisar manipular. E, para isso, agora eu vou reescrever, colocá-las já direitinho aqui no slide, tá? Com todos os seus termos, com todos os seus sinais. E agora a gente vai precisar montar uma manipulação, tá? Para organizar o sistema. E tudo isso daqui vai depender daquilo que você quer, né? Como a gente está querendo uma expansão de terceira ordem, a gente vai precisar tratar esse equacionamento com um algebrismo, tá? Como, por exemplo, e muitas vezes isso vem da prática, tá? Poxa, eu estou tentando chegar a uma determinada solução, e eu digo isso porque acontece comigo. Às vezes eu sigo determinadas combinações no equacionamento e não é a melhor combinação possível. Tá? Então, é um algebrismo, tá? Que muitas vezes vai e volta. Mas você sempre tem que tentar priorizar o cancelamento dos termos que você não quer analisar. Tá? Então, lembra disso. Então, para iniciar esse processo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar um pontinho aqui, vai ser a combinação. Eu vou pegar agora, eu vou fazer f de i mais 1 menos f de i menos 1. Tá bom? Então, isso daqui agora vai me dar uma equação. Tá? Vou escrever aqui. Vai dar f de i mais 1. Tá? Então, eu estou usando essa equação, menos f de i menos 1. Quando eu fizer, né, a subtração desses dois carinhas, o fi vai ser cancelado, mas eu vou sobrar aí com 2 fi derivada, ΔX. O termo de derivada segunda ele vai ser cancelado, mais 2/6 derivada terceira, ΔX ao cubo. E o último termo, o termo a quarta potência, também vai ser cancelado nessa expressão. Mais pontinho, pontinho. Beleza. Agora eu vou pegar e vou fazer mais uma combinação. Tá? Vamos lá, vou fazer agora uma combinação de 4 FI mais 1 menos FI menos 2. Tá? Então vamos lá, vamos fazer esse cara daqui agora. Então, realizando a expressão, agora eu vou ter 3 FI mais 6 derivada ΔX mais 12 por 6 de FI derivada terceira ΔX ao cubo menos 12/24 de FI à quarta ΔX à quarta mais. Bem, pois é,
Parece até que complicou a vida. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar nome aos bois. Eu vou chamar essa daqui de equação 4, essa daqui de equação 5. E para tentar estruturar tudo, eu vou realizar uma combinação diferente. Eu vou pegar agora e vou fazer 6 vezes a equação. Na verdade, nem vou fazer essa. Eu vou usar 6 vezes a primeira equação, isso, a IV. E depois eu vou pegar a menos a 5. Vamos fazer assim então. Então esse cara daqui no fundo vai ser 6 vezes f de i mais 1 menos f de i menos 1, como a gente viu, menos 4 fi mais 1 menos fi menos 2. E isso daqui vai me dar igual a menos 3fi mais 6 fi, linha, delta x, mais... Olha só qual foi a jogada de estruturar dessa forma. A minha tentativa foi eliminar termos da série. Repara que com essa combinação apresentada aqui, o termo de derivada terceira ele foi cancelado. Então, todo o esforço da formulação foi tentar cancelar os termos de mais alta ordem para conseguir isolar uma expressão específica para a derivada primeira. Tá? Note que na primeira dedução, a gente já conseguiu eliminar na primeira equação o termo de derivada segunda. Tá? Então, bem ou mal, a gente já tem, na verdade, na primeira formulação e na segunda formulação, a gente já eliminou o termo de derivada segunda. Agora a gente vai tentar eliminar, na verdade vai eliminar, o termo de terceira ordem. Tá? Então, você pode perceber na continha que ele vai embora. Tá? E aí eu vou ter agora 12, 24, FI a quarta, delta x a quarto mais pontinho, pontinho. Beleza, vamos andar mais um pouquinho então. Agora eu vou pegar, dá trabalho, tá? Mas eu vou utilizar essa expressão aqui. Repara que agora eu tenho um termo que representa a derivada, tá? Eu tenho a avaliação da função em determinados pontos e eu tenho o termo que expressa o truncamento, o erro de aproximação. Então, no final, eu vou reescrever a expressão completa. Então, agora eu vou pegar e isolar a derivada. Isso eu vou colocar agora f de i menos 2 menos 6 fi menos 1 mais 3fi mais 2fi mais 1 dividido por 6 ΔX, então eu dividi toda a expressão por ΔX e, portanto, a ordem de aproximação foi de terceira ordem. E isso daqui, então, conclui a dedução de uma expressão de alta ordem. Repare, então, que a gente utiliza 4 pontos do stencil para obter uma relação com aproximação de terceira ordem. E uma outra dica que eu ressalto aqui, se você olhar, muitas vezes acontece isso, tá? O cara vai, deduz, chega numa expressão final e é tanto algebrismo que você fica na dúvida se deu certo ou não deu certo. E tem uma dica aqui que diz muita coisa. Você está vendo que os coeficientes dos termos da expressão, aqui tem um 1 também, a soma deles sempre tem que dar zero.
sempre. E com isso você tem uma formulação que está condizente. Então, 3, 2, 1, 6, menos 6 vai zerar. E por isso eu tenho aqui uma confirmação que a formulação ela está bonitinha, está legal, está funcional. Beleza? Pois bem, era isso que eu queria conversar com você nessa aula, passar esse conteúdo aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído aí com algum conhecimento para você. Derivadas numéricas são absolutamente empregadas, né, no dia a dia, de ordem prática, métodos de otimização. Então, é bastante interessante. Ah, eu lembrei de uma coisa, eu vou voltar, tá? Desculpa aí. Olha só, tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar com você. Como é derivada numérica, e a gente está falando de uma aproximação, uma ordem de aproximação baseado em um delta x, ou seja, um espaçamento entre pontos em um stencil, eu pergunto a você, qual é a melhor ordem possível? A melhor ordem possível de aproximação é quando o ΔX ele tende a zero. Então, uma forma de você conseguir sempre ter uma boa representação de uma derivada numérica é tentar utilizar um valor, o menor valor possível, dentro da precisão, da acurácia numérica que você está trabalhando, usar o menor ΔX possível, para você garantir que você está usando está indo até o limite do possível para o cálculo da derivada numérica. Isso pode vir a trazer alguns problemas caso exista alguma descontinuidade, exista alguma mudança abrupta no valor da derivada, mas assim, pelo menos você está tentando obter uma ordem de aproximação melhor possível para o teu cálculo. Tá bom? Então lembra disso. A ordem de aproximação é baseada no ΔX e você vai tentar usar um ΔX o menor possível para conseguir garantir a melhor ordem de aproximação para a tua derivada numérica. E agora sim, eu deixo aqui o meu tchau e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais. Valeu!